Vamos lá, então, pessoal. Estamos com um número ótimo aqui em sala. Muito bom ter vocês aqui hoje. Muito boa noite. Acredito que alguns de vocês receberam aí o meu convite, né? E o convite do Luiz para estarem presentes nessa capacitação que nós do Sebrae estaremos ministrando com vocês, começando com a aula 1, né? A primeira aula hoje aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser já aproveitar o chat para ir trocando aí informações de onde vocês são, já ir começar essa interação, que mesmo sendo online a gente gosta que tenha interações, viu, pessoal? Eu deixei o microfone de vocês desabilitado agora só nesse início, tá? Para a gente não ter nenhuma interferência aí de áudio, tá? Mas já já eu libero os microfones. Deixa eu me apresentar então. Alguns de vocês receberam aí o meu convite. Eu agradeço imensamente por terem aceitado esse convite de participar da nossa capacitação. Então, eu sou Suelen, sou analista de negócios do Sebrae e nós ficamos no escritório da Zona Norte, ali em Santana. Acredito que alguns de vocês já conhecem o nosso escritório. Quem não conhece, está super convidado a passar por ali na Rua Doutor Zuquim 638, né? Então, eu estou aqui hoje com os meus colegas, o Luiz e a Sandra, né? O Luiz participando aqui conosco, as aulas dele serão semana que vem, mas ele nos auxiliou aí convidando vocês para estar participando da trilha, e hoje a Sandra vai estar ministrando um conteúdo muito show aqui para nós. Então vamos lá inicialmente com os recadinhos da paróquia, né? Eu vou liberar o microfone de vocês logo mais. Já já eu vou colocar aqui novamente o link da lista de presença, então é imprescindível que vocês registrem presença na lista, tá bom? Quem não tiver visualizando o chat, me chama no WhatsApp, vocês têm meu número, me dá um alôzinho ali no Zap, ou para mim ou para o Luiz, que nós estaremos aqui de suporte da Sandra, tá bom? E vou dar alguns recadinhos para vocês. Nós então estamos hoje iniciando com a aula 1, o nosso curso de gestão empresarial na prática, corretores de alta performance, tá bom? Como que vai ser essa nosso cronograma? Nós iniciamos com o nosso diagnóstico inicial. Então, eu mandei para vocês, antes das aulas, um link do diagnóstico empresarial. Então, eu vou mostrar para vocês logo mais o que que aborda esse diagnóstico, qual que é o objetivo desse diagnóstico empresarial, né? Então, nós vamos ter dentro do nosso cronograma esse diagnóstico, depois, né, o que inicia hoje, a nossa trilha de capacitação. Então, nós teremos 4 aulas. Tá? Então, vão ser 4 dias de aula de conteúdo que nós estaremos trocando aqui de forma online. Depois, a etapa 3 é o nosso momento de revisar quais foram os principais pontos apontados no diagnóstico empresarial e montarmos um plano de ação, né? Então, qual que vai ser essa parte de aplicação? Vai ser disponibilizado para vocês consultoria de 2 horas online gratuita para trabalhar os principais pontos apontados no diagnóstico empresarial. Depois dessa etapa, a gente faz ali um diagnóstico, um bate-papo para fazer um diagnóstico final com vocês e depois vocês vão ser encaminhados para uma mensuração final para verificar se de fato a intervenção que o Sebrae fez com as aulas, com o plano de ação e as consultorias trouxeram resultado para a empresa de vocês, tá bom? Qual que é o foco do diagnóstico empresarial? Quem já preencheu, muitos de vocês já preencheram, tá? Muito obrigada para quem já dedicou esse tempo. Foi enviado antes para vocês terem um momento ali, né, para estar dedicando a esse preenchimento. E o principal objetivo desse diagnóstico, pessoal, é identificar quais são as principais áreas que podem ser trabalhadas na empresa de vocês. Então, vai dar ali um gráfico, né, como se fosse ali um termômetro, no qual vai ser possível, juntamente, né, com a devolutiva que nós faremos, né, esse contato será feito por mim e por Luiz, e a gente identificar onde a gente pode trabalhar de uma forma mais assertiva com o acompanhamento do Sebrae. Ele é muito bom, ele é muito importante, ele vai ser um ótimo balizador para a nossa jornada, porque a nossa intenção não é só oferecer conteúdo aqui para vocês na capacitação, é de fato acompanhar a empresa, né, acompanhar as aplicações para a gente ter ali uma maior assertividade, desempenho e resultado na empresa de vocês, tá? Então, vão ser disponibilizadas 2 horas de consultoria e para que vocês façam essa consultoria, é importante que preencha o diagnóstico, tá? Então, a consultoria será feita mediante o preenchimento do diagnóstico do momento empresarial, tá bom?
E como que vai ser essa nossa jornada que inicia hoje e termina somente na semana que vem? Então a gente vai iniciar ali com hoje com conteúdo de comportamento empreendedor. Amanhã a gente volta às 19 horas com conteúdo de fidelização e novas oportunidades de venda. E depois a gente dá uma pausinha e volta na semana que vem, na terça e quarta-feira, dia 14 e dia 15, falando de prospectação e captação de leads no digitais e inteligência artificial aplicada às corretoras de seguro, tá bom? Pessoal, então agradeço imensamente. Todo mundo está ouvindo o áudio, está tudo ok para vocês, tá? Vou aqui habilitar os microfones. Então, quem quiser interagir, quem quiser tirar dúvidas com a Sandra, pode levantar a mãozinha, pode ativar o microfone. A intenção é que seja bem interativo, tá? Para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês tenham. E eu vou aqui tirar minha apresentação para que a Sandra ela possa compartilhar a apresentação dela com vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigada a todos que estão aqui e uma ótima live para vocês, tá bom? Ô, Até já já. Su, Oi, boa noite, Lu. pessoal. Tudo bem? Tudo bem Manda com bala aí, vocês? Lu. Se apresenta também para o pessoal Deixa eu enquanto me eu tiro minha apresentar antes de apresentação. passar a palavra para a nossa Sandrinha. Deixa eu me apresentar. Boa noite, pessoal. Eu sou o Luiz. Vou estar com vocês na próxima semana, terça e quarta-feira, para a gente conversar sobre leads, conversar um pouquinho sobre inteligência artificial, toda essa questão do digital, como é que estamos vivendo. Mas o meu à parte aqui e a minha contribuição para vocês é para falar do diagnóstico, né? Esse diagnóstico que vocês devem preencher, eu sempre falo o seguinte, é para saber como é que está o momento da sua empresa, né? Ele é uma fotografia digital deste momento, no momento que você está respondendo esse diagnóstico. E ele serve para nós, que vamos estar acompanhando vocês nessa jornada, ele serve para nós como um ponto de partida para a gente já entender o negócio de vocês, para a gente já se inteirar sobre as ações que vocês fazem na gestão de vocês e já mostrar para vocês, ó, isso tá legal, tá bárbaro, parabéns, toca em frente, né? Ou não, olha, nesse ponto aqui, se você, né, puder ter um pouquinho mais de foco nesse momento, vai melhorar. A ideia de tudo isso é que vocês tenham um aumento de renda, que vocês tenham um aumento de faturamento no final dessa jornada. Então, é super importante o preenchimento do diagnóstico, inclusive para ter acesso às duas consultorias gratuitas, só quem preencheu o diagnóstico, porque senão a gente não consegue ter esse ponto de partida para conseguir estar junto com vocês nessa jornada. Tá bom? Só isso. Ótima noite para todos. Vamos ficar aqui com a Sandrinha. Tenho certeza que vai ser fantástica. Ó, a Sueli já acabou de colocar o diagnóstico aí. Já preenche, ou se não preenche amanhã com um pouquinho mais de calma, prestando atenção nas informações que vem hoje. E aí, a partir da próxima semana, quando acabar a nossa... Dia 14, né, Su, que acaba, se eu não me engano? Dia 15, Lu. Dia Semana 15, que vem. então a partir Isso, do dia na quarta. 15, né, aí a gente começa a agendar o bate-papo com vocês, já com a resposta do diagnóstico, para daí sim a gente ter um plano de ação para o nosso futuro. Tá bom? Obrigado, boa noite, ficam bem, vamos aproveitar a Sandrinha. Show, Lu, obrigada. Pessoal, então os recadinhos estão aqui, lista de presença e diagnóstico, tá bom? Quem tiver dificuldade de localizar no chat, fala com a gente aqui depois. Sandrinha, muito boa noite, a apresentação já está na tela, é contigo. Deixa eu abrir aqui. Boa noite a todos. Eu tô sozinha aqui em casa e aí toca a campainha, gente. Vocês não têm noção que eu tenho um mini Rottweiler que ele não para de latir, me deixa doido, não escuto nem meu pensamento. Então eu tive que correr lá para abrir o portão. Mas tá bom, boa noite a todos, né? Luiz, a Suelen, boa noite a todos vocês. 50, a Suelen vai antes do fim da palestra, vai me falar se tem 50 assinaturas lá na lista de presença, né? E hoje nós vamos falar com vocês, corretores de alta performance. Vocês já estão de parabéns por estarem aqui hoje conosco, né? De estarem aqui buscando conhecimento, buscando informação. E aí, o que nós vamos falar hoje para vocês aqui? Deixa eu ver. Opa!
Estou tentando mudar aqui, alterar a exibição. Aqui não tem mais os 3 pontinhos. Ai, peraí, gente. Hoje deu tilt aqui. Aqui. Isso, agora sim, tá? Então, hoje nós vamos falar com vocês de comportamento, né? Por que a gente vai falar disso? Muitos de vocês podem falar, não, mas eu já tenho a mentalidade empreendedora, eu já sou proativo, né? Já trabalho com isso há muito tempo. Mas muitas vezes a gente precisa entender o que é realmente um comportamento empreendedor, né? Quais as nuances, o que eu tenho, que características algumas eu já vou ter e outras não, mas eu posso desenvolver. E aí, com esse conjunto de ações e de competências empreendedoras, com certeza vocês vão ter uma alta performance na atividade de vocês. E eu falo isso, que o ano passado a gente também trabalhou com vocês, e eu tive 2 cases de corretores que eu vou aqui no decorrer da apresentação, eu vou colocar para vocês, e que fez uma diferença para eles. Foi assim, surreal. Então, vamos lá. Então, só queria colocar para vocês, né, que o Sebrae é a 6ª marca mais forte do Brasil. Nossa missão é promover a competitividade e desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios, né? E fomentar o empreendedorismo, isso de forma nacional. E um deles, a gente perpassa, né, pelo comportamento empreendedor. Por isso que esse tema a gente incluiu na jornada de vocês. E aí, não sei se todos me conhecem, mas eu sou Sandra Fiorentini, sou consultora jurídica e de negócios do Sebrae São Paulo, sou advogada há 38 anos, estou há 28 anos no Sebrae e vamos hoje, né, conversar. E aí, assim, já que eu falei dele, né, eu tenho 2 filhos e tenho um neto de 4 patas, né, na esperança de meus filhos me darem netos, né, mas tá tudo certo, eu fico aqui só na torcida. Aí meus filhos falam, não está na hora de parar, mãe? Eu falo, não, vocês me deram função de motorista, né? Então, enquanto não tem função, a gente vai trabalhando aqui, né? Vamos trabalhando junto com vocês aí, que a gente gosta muito do que faz. Mas vamos lá. Aqui, quem é empreendedor, né? É aquele que realiza, ou seja, que trabalha hoje para alcançar amanhã o que você sonhou ontem. Porque planos todo mundo tem, né? Então, todos aqui, quem aqui já sonhou e teve plano? A lista de presença está no chat. Se você clicar aqui no chat, você vai ver a lista de presença. Não deixem de assinar. E aí, todo mundo tem sonho. E aí, para atingir um sonho, o que eu preciso para atingir um sonho? Muitas vezes eu preciso de um planejamento. E aí eu gosto de contar uma historinha, né? Todo mundo sabe que eu sou fã do Walt Disney. Desde que eu era pequena, né? Que tinha os filmes que era só no cinema, tinha os livrinhos com disquinho, né? Sou dessa época. E aí eu ia e eu adorava, né? E aí, quando eu tinha com 6, 7 anos, eu ouvi no rádio que o Walt Disney morreu. Eu chorei. Aí minha mãe falou assim, por que você está chorando? Você nem conhece esse homem. Está chorando por quê? E eu achava que não ia ter mais desenho animado, né? E aí fui crescendo, fui vendo que continuava, fui vendo a Disney, né? E aí eu tinha aquele sonho de ir conhecer a Disney. Mas nunca dava. Filho, vai para a escola é uma fortuna, né? E aí foi, quando minha filha fez 15 anos, ela falou assim, eu não vou querer baile. Tá bom. Eu falei, o que você quer? Ela falou, quero ir para Disney. Eu falei, nossa, que maravilha. E aí eu planejei. Então, vejam, quando a gente fala de um sonho, era um sonho que eu tinha. E foi um sonho da minha filha. Mas eu planejei um ano antes para ir. Fui tirar passaporte, o tal do visto, fui ver quanto custava, fui juntar dinheiro, fui comprar passagem, tudo
que eu falo, né? Nada hoje é impossível. Basta você ter um carnê das Casas Bahia que tá tudo certo. Parcelei tudo. E aos 55 anos, eu realizei meu sonho de conhecer a Disney. Mas tem que ter o quê? Planejamento, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter uma meta, né? E é disso que a gente vai falar hoje, né? Por isso que eu contei essa historinha, né? Então, hoje nós temos, né, 10 características de comportamento empreendedor, que a gente chama no Sebrae de CCS. E elas estão divididas em 3 conjuntos. O primeiro conjunto é de realização. Então, buscar oportunidades e ter iniciativa. Muitas vezes, no dia a dia de vocês, e a gente sabe que a vida do corretor, ela é muito dura, né? Ela é muito solitária, muitas vezes. Por quê? Vocês são o eu equipe, eu presa, né? Vocês são vocês. Muitos de vocês atuam sozinhos. Então, não tem ninguém para dividir as dores, nem as alegrias. Não tem troca de ideias. Vocês estão ali o dia inteiro, todos os dias, matando um leão por dia, apagando um incêndio por dia. E muitas vezes, nessa correria, isso pode levar vocês a uma inércia. Porque todos os dias vocês apagam um incêndio, todos os dias vocês matam um leão por dia para poder chegar lá e bater e ter o salário, a remuneração de vocês para o sustento da família. E aí é onde a gente quer tocar vocês para falar das características, né? Fale isso, Silmara. Então, vejam, imaginem, busca de oportunidades e iniciativa. Iniciativa vocês têm, mas às vezes a correria do dia a dia, vocês acabam não vendo as oportunidades, porque não pararam para observar. Persistência, com certeza todos vocês têm essa característica, né? Ou seja, foi lá, mandou a proposta de seguro, vai lá, faz o follow-up, vê como é que tá tudo. Exigência de qualidade e eficiência, com certeza vocês têm também. Comprometimento, né? Correr riscos calculados. Mas eu vejo que às vezes, né, pela correria, talvez a busca de oportunidade, vocês acabem passando por cima, né? O risco calculado, muitas vezes pode acontecer de vocês darem um passo para trás por medo de correr um risco. E o risco, se ele for calculado, ele vale a pena ser corrido. Então, aqui é uma reflexão que eu estou colocando para vocês, né? Dessas iniciativas, né? Desse conjunto de realizações, qual deles você está efetivamente praticando? Por isso que a gente está te provocando. E aí, temos também o conjunto de planejamento. Para mim, esse é um dos mais importantes, aonde eu vou buscar informações, aonde eu vou estabelecer metas, aonde eu vou fazer o planejamento para a execução dessas metas e o monitoramento sistemático. Olha, nós estamos em abril, tudo bem, mas quem aqui sabe quanto que quer vender de seguros em 2026? Quem aqui fez esse planejamento? Ou quanto quer faturar no ano de 2026? Ou quantos seguros vocês querem vender em 2026? Alguém aqui, quem já fez isso, quem tem isso, faz um... Aí, quem aqui já tem isso, dá um joinha para mim. Quem aqui já tem uma meta estabelecida? Alessandro, bacana. Nós temos 40. Eduardo Alfieri, Norival... Diego, beleza. Vanessa, isso. Vocês estão de parabéns. Júlio, isso é o planejamento. Ou seja, não é o planejamento, é a minha meta. Eu quero vender 50 seguros todo mês.
Poxa, Sandra, 50 seguros. É necessário mesmo, Áurea. Se você não estabelecer meta, você não vai. Se você não estabelecer meta e não monitorar, quando a gente fala monitoramento sistemático, é acompanhamento. Então, se você fala, eu quero vender 40 seguros, tá? Por mês, então significa que eu tenho que vender 10 seguros por semana. Chegou a semana, 5 dias. Então, eu tenho que vender 2 seguros por dia. Para vender 2 seguros por dia, quantas propostas eu tenho que enviar? Isso é monitoramento. E aí é o que eu quero contar um caso aqui. Tem um corretor que eu atendi o ano passado e ele atua lá com seguros do Bradesco. E ele tem uma taxa, ele foi me falando, né, o que ele tinha, e aí eu comecei a tirar os índices, né? Então eu falei, olha, quantos clientes você tem na carteira? Então ele demorou uma semana para me responder. Mas depois ele me respondeu, eu falei, eu tenho 300 clientes na minha carteira. Aí eu perguntei para ele, qual é o seu percentual de renovação? Que isso é importante. A função de vocês já têm. Se você faz um trabalho muito bom, você tem 90% de chance de ter tudo renovado. Então, olha só, você já tem uma carteira que ela está ali. Enquanto a pessoa tiver um carro, uma casa, precisar de um seguro, ele é teu. É a tua carteira de clientes. E aí ele tinha um índice de renovação de 98%. Eu falei, bacana. Aí eu falei para ele, quantas propostas, né, você envia, né, você recebe sugestões do banco para fechar seguro. Ele falou, olha, em média, 20 por semana. Falei, tá, e quantas conversões você tem? Ele falou, eu tenho mais ou menos, ele falou, eu tenho mais ou menos no mês, das 80, eu tenho 20 efetivações. Então eu falei, olha só que tristeza. Você, nas renovações, você tem 98%. Em contrapartida, nas conversões, não é renovações, nas conversões, você tem 25% só de conversão. E eu falei, a tua argumentação está falha, a tua atenção no cliente está falha. Aí sentamos, fomos lá na IA, eu falei, vamos pegar todas as objeções, isso é pouco, 25% de conversão é pouco, foi o que eu falei para ele. Falei, agora você imagina, aí o que eu falei para ele, se você você aumentar para 50% de conversão, se você de seguro novo não é pouco, ó, tá vendo? Há controvérsias entre vocês. E aí, no seguro novo, ele tinha 80 indicações por mês, 20 por semana, mas só fechava 20. Então eu falei para ele, se a gente aumentar para 40, você tem noção em 2026, isso foi ano passado, que você vai ter pelo menos uma carteira de mais 400 clientes? Olha que delícia! 400 clientes. E aí você renova 98%, que os outros 300 que você tem, você já tem 700, quase 700 renovações, gente. Faturamento garantido. E aí ele começou a aplicar a estratégia que a gente fez com ele na IA, sentamos juntos e vamos lá fazer os prompts legais. E ele chegou para mim, ele falou, Sandra, as renovações mantive, mas eu dobrei. Eu estou com 40%. Eu de 25%, eu fechei. Ele falou assim, esse mês aqui eu fechei 35, 40, quase 40 fechamentos. Ou seja, eu falei, você dobrou. Ele falou, mas a minha argumentação estava fraca. E eu não estava dando a atenção que você me puxou a orelha, tá? Renova 25, aí, ó, deixa eu ver o que está escrito aqui. Aqui, ó, aí, deixa eu ver o que foi escrito aqui, ó. Ó,
tem um número errado. Ele renova 25 seguros e vai fazer 50 novos? Não. Ele renova 98% dos seguros dele. Ou seja, ele tem uma carteira com 300 e ele renovava cerca de 98% dos seguros que ele já tinha. E dos novos, tá? Dos novos, ele só conseguia converter, tá? Ele só conseguia converter 25%. Dos 80 que ele tinha por mês, ele só convertia 20. E aí depois, né, das ações que a gente fez, ele começou a converter 40 dos 80 que ele recebia de lead. Então, veja, para ele, aumentou. Ele falou, Sandra, eu aumentei muito o meu faturamento. E trabalhava ele e a esposa. E aí colocaram a filha lá mais jovenzinha, lá com seus 16 anos, para ajudar. Eu falei, é isso aí, família unida vai ganhar unida. Então, isso foi muito bacana, mas por quê? Porque ele antes não tinha uma meta pré-estabelecida, ele não tinha essa mensuração de quantos ele fechava, e isso faz toda a diferença. Opa, tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Dá uma olhadinha aí para fechar o microfone. Obrigada. Agora, o que eu quero perguntar para vocês? Onde você quer chegar? E aí vocês já devem ter visto a história da Alice num País nas Maravilhas, tá? O que ela perguntou? Ela perguntou para o gato, né? E perguntou, você sabe que caminho eu pego? Aí o gato perguntou para ela, se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar, qualquer caminho serve. E é isso, quando você não tem meta, o que vier veio. Então isso não é legal, porque se vier 10 seguros, tudo bem. Se vier 50, ótimo. Mas o que você está fazendo para fechar em 50? Então, por isso que é importante você ter meta. Quando não há direção, você corre o risco, né, de caminhar muito, trabalhar muito e não chegar a lugar nenhum. Ou, o pior ainda, estar num lugar que você não queria estar, ou seja, não vender. Então, por isso que esse conjunto que eu falei de planejamento é de suma importância. Então, buscar informações. Qual é a tua taxa de conversão de novos clientes? Opa, é baixa, então vamos mudar o repertório, vamos tentar ver as objeções. Não, qual a tua taxa de conversão, de renovação? Tá boa? Se não tá boa, vamos melhorar. Entendem? Então você tem que ter informações, você tem que ter números para você analisar onde você tem que melhorar, estabelecer metas e ficar monitorando. Estas são características empreendedoras, de comportamento empreendedor. E aí temos também o conjunto de poder, né? Persuasão, redes de contato, independência, autoconfiança. E aí, vamos lá. Todo cliente satisfeito pode me indicar um cliente. Então, eu tenho uma carteira de 300 clientes, renovei, tá? Com 290. Eu tenho 290 potenciais clientes que podem me indicar. Ah, mas por que ele vai me indicar? Só porque ele gosta de mim? Não. Eu vou manter relacionamento com ele, vou perguntar se foi tudo bem de seguro, se tá ok, vou cumprimentar ele no aniversário, aí um CRMzinho ajuda, né? Para você saber o aniversário dele, mandar os parabéns, você mandar um Feliz Natal. Aí eu pergunto, você já mandou um mimo para o teu cliente que todo ano renova o seguro com você? Já mandou um cartãozinho, hoje nem usa mais cartão, né? Mas já mandou uma necessaire, alguma coisinha para ele, deu os parabéns, mandou um cartão para ele. Não adianta você procurar ele só na hora da renovação. Então, manter essa rede de contato, ela viva, né? Todo ano, aí tem que ter um mimo. E aí, esse corretor, e a gente estava chegando no final do ano, e eu falei para ele, o que você vai fazer? Ele falou, não sei. E a esposa dele costura, né? Faz necessaire,
faz estojinho de tecido, tipo artesanato. Eu falei, tá aí. Você vai comprar da sua esposa e ela vai fazer um estojinho para você mandar para os seus clientes. Uma nécessaire. E é isso. Então, é sobre isso. Como eu me relacionar? Tem que dar presente todo ano? Não necessariamente, mas você tem que lembrar do teu cliente, não só quando é época de renovação. Foi tudo bem, você precisou do seguro residencial em algum momento, não precisei, foi tudo bem, qual é o seu contato com a seguradora? Então, manter esta rede de contato faz parte do conjunto de poder dos comportamentos empreendedores. E aí, né, esses 3 conjuntos de competências do corretor, né, que a gente fala planejamento, realização e o poder. Então, isso vocês têm que estar praticando diariamente. Planejamento. Eu fiz o planejamento anual, quantos eu tenho que vender por mês, quantos eu tenho que renovar por mês, e eu vou monitorar. Eu consegui bater a minha meta mensal? Eu tenho também, né, colocar o quê? A persistência, a execução, a automação, tentar escalar de uma forma que você não perca o controle. Não adianta mandar robozinho para o teu cliente, é você mesmo que vai mandar. E a influência, né? A fidelização, a autoridade, a confiança. Clientes felizes ficam fidelizados. Clientes que se sentem seguros com o corretor ficam fidelizados. E aí o planejamento, né, a base técnica, né? Então o que a gente sempre coloca, buscar informações. Então, não é só o treinamento das seguradoras, não estou dizendo que são ruins, nada. Mas, por exemplo, você pode procurar no Google Trends as palavras que são mais buscadas na área do seguro, tentar relatórios da SUSEP, Big Data, identificar outros nichos, né? E eu falo, hoje em dia, no país que a gente vive, hoje você tem que ter seguro para tudo. Então, o seguro alto é o mais comum que todo mundo faz e eu acho que é o mais fácil de vender. Seguro residencial. Eu vou falar para vocês que eu só fiz seguro e contratei alarme depois que roubaram minha casa. Então, hoje tem seguro, responsabilidade civil para a área de saúde, para a área de saúde, isso é muito importante. Então tem muita coisa, o universo foi crescendo cada vez mais. Então você tem seguro residencial, você tem seguro alto, seguro de celular hoje. E eu fiquei sabendo, aí se alguém tiver mais informações, que existe, tá? Me falaram, e eu não sei em que banco foi, tá? Me falaram que tem seguro de conta corrente para evitar caso você tenha o celular roubado, para que você tenha essa cobertura. Já fiquei pensando, nossa, isso é muito bom hoje. Você pagar o seguro porque você tem conta corrente que você usa o aplicativo. E aí você corre risco de terem o celular roubado e você fazerem a limpa ou compras na sua... seguro de proteção de crédito. Aí, Clóvis, obrigado. Então, eu lamento informar que eu mais uma vez... do banco tá aí, ótimo. Lamento informar que eu também, né? Eu caí no golpe do Pix há 3 anos atrás, né? Foi R$ 2.650. E aí, na época, liguei para o banco, não dá para recuperar, a senhora Hoje mudaram as regras. Mas olha, então, gente, olha o universo que vocês têm hoje. Então, imagine isso. É sensacional. E aí, metas digitais também, né? Conversão digitais, qual é a carteira, o quanto você posta, né? E aí você tem que buscar, né? Não só produtos como o auto, mas outros tipos de seguro. Então, o universo, vocês têm uma carteira enorme. E hoje, né, com a violência que a gente tem,
tudo isso ajuda vocês e muito, porque o valor do seguro é infinitamente mais baixo do que o prejuízo que você tem. E só o seguro saúde também, né? Só a tranquilidade para você de saber que roubaram minha casa, eu não tinha feito seguro de nada. Levei o Pix, não tinha seguro Pix nem cartão de crédito, agora já vou procurar. Então vejam, seguro de vida, seguro do auto, seguro da casa. Hoje a gente vive nesse mundo, então é um campo vasto para vocês baterem as metas. Aí, ó. Aí, ó. Ô, Renovar, eu estou até com uma boa porcentagem. Aí, depois, monitoramento sistemático. Eu não sei quem aqui tem o cadastro de clientes. Estou falando cadastro. Dá um joinha para mim. Quem tem um cadastro formal de clientes, com nome, telefone, aí, Áurea, telefone, endereço, aniversário, tipo de seguro que ele tem, período, aí, isso é vida, o cadastro, o CRM. Nem todo mundo tem CRM, mas é o que eu falo, o bom é inimigo do ótimo. Se eu não tenho condição financeira de ter um CRM com dashboard, ok, se eu tiver uma planilha de Excel já ajuda, o que eu não posso é não ter. Isso é o básico, Carlos, isso mesmo. Então, quem tem isso é ouro na mão de vocês, tá? Então, isso vale. Quem não tem um CRM com dashboard, um sistema bacana, pode ter uma planilha, mas isso é investimento. Isso ajuda bastante. E aí você vai ter a vida do cliente nas tuas mãos. Que tipo de seguro ele tem? E outra, é legal também vocês conversarem com os clientes, né? Por quê? Imagine só, eu tenho um cliente, eu vendo seguro de carro para ele, mas esse cliente mora em algum lugar. Eu não sei a profissão desse cliente, por isso que eu falo que o teu CRM tem que conter a profissão. Já pensou se ele é um médico, é um dentista, é um fisioterapeuta, é um dermatologista, que vai precisar de seguro de responsabilidade civil? Então, vejam, é um universo muito grande, mas vocês têm que explorar mais quem são os seus clientes. E aí, o que você pode fazer? Poxa, Sandra, o meu cadastro não é tão profundo como você está falando. O que você pode fazer? Conversar com o seu cliente, falar para ele, olha, eu estou aqui buscando renovar meu cadastro, atualizar, etc e tal. Tentar mandar para ele uma pesquisa, tentar colocar para ele as informações que você precisa, se for o caso, em troca de um pequeno desconto na próxima renovação. O que vale é você ter todas as informações. Tem filho, não tem filho? Ah, tem casa na praia, tem carro. O que é a profissão? Tudo. Ah, celular todo mundo tem. Notebook todo mundo tem. Então, gente, vamos, né, ver tudo isso. Depois, aqui quando a gente fala de execução, né, digital, realização, busca de oportunidades, né, busca de iniciativa. Então, hoje tem muitas startups, né, focadas, né, no setor de seguros. Mas o corretor, ele é um parceiro. O corretor é confiança. Eu não vou falar. Isso, Kleber. CRM atualizado é isso. CRM atualizado é vida. É dinheiro no bolso. É saber quem são os seus clientes, como eles estão, aonde eles estão, o que eles fazem. E nunca esquecer, né? Aí você pode automatizar o dia do aniversário, né? Dia dos pais, dia das mães, é sempre importante. E pensem, um casal com filhos, que os dois fazem o seguro com vocês, esses filhos vão ficar maior de idade e vão ter os carros próprios. E aí vem a dinastia da família que você atende. Então, você pode atender o cliente 10, 15, 20 anos e aí vai atender toda a família, porque você é o corretor de confiança.
Ele não vai te trocar. Mas isso se você for um parceiro dele. Persistência, né? Persistência. Ali, os algoritmos são cruéis, mas a persistência de vocês, ali, você fez uma campanha no Google, em algum lugar, não deu muito certo, muda o público, muda a campanha, fala com o Luiz Mauro, que ele é crânio nisso, e vai mudando, até você ter a eficiência que você precisa. E a eficiência da automação, né? Então, ali, se você tem um CRM, ele vai te dizer os aniversários, vai te dizer o período de renovação e você já começa a conversar com os teus clientes, não só na época de renovação. Riscos calculados, já estou na segunda geração. Isso é o que eu falo. Se você ganha confiança, então falar quantos filhos vamos receber? Sim, vou mandar para vocês, Simara. Imaginem, você tem lá sua carteira de clientes, 300 clientes. Desses 300, vamos colocar que 30% têm filhos. Esses filhos vão ficar maiores de idade. Imagine só que ele tem 4 filhos, então um cliente se multiplica, vai dar 5. O pai e mais 4 filhos. Então vejam, vocês podem acompanhar a família. É o que eu falo, eu tive escritório 18 anos, e eu fazia, né? Eu fazia processos para a família toda, e aí assim, alguém separava da família, vinha falar comigo. Alguém, um primo, um parente mais distante morria, vinha falar comigo. Alguém tinha dúvida com o contrato, vinha falar comigo. Aí eu virava advogada da família. E eu não deixei o meu escritório por conta dos clientes. Eu deixei o escritório por conta da morosidade do Poder Judiciário. Então, isso me desestimulou e aí eu vim para o Sebrae e estou feliz até hoje. Mas vamos lá. Então, vejam, exemplos de risco, né? Aqui, ó, um exemplo. Testar R$500 ou R$100 ou R$200 no Google Ads para um nicho específico. Assinar uma plataforma, né, para avaliar o ROI, que é o retorno do investimento. Contratar um gestor de tráfego, desenvolver uma landing page focada, né, na conversão, investir em cursos de marketing, ou como vocês estão fazendo aqui, estão se capacitando. Então, é investir. Poder, né, influência, autonomia. Então, um social selling no LinkedIn, né, conectar com os tomadores de decisão de grandes empresas, né, e de pequenas também. Use prova social, ou seja, pega um cliente seu, parceiro, amigo, pede para ele fazer um vídeo falando do teu atendimento. É muito melhor do que você falar. Um cliente falando, um case dele de sucesso é muito melhor do que você falando. Buscar a independência, né? E comprometimento pós-clique, pós-assinatura, pós. E aí teve um sinistro, o que acontece? O corretor liga pessoalmente ou ele manda o estagiário? O corretor fala e te dá suporte ou ele te põe um chatbot? E aí o cliente quer você. Isso mesmo, vários produtos, né? Então, eu tive um problema recentemente, aí eu falei com o meu corretor, ele me deu orientação de que fazer e já renovei o seguro com ele, né? Então, vejam, e era só eu e meu marido, hoje sou eu, meu marido, minha filha e meu filho, então são 4 seguros só de veículo, fora de casa que eu já faço também, né, depois de ser roubado. É assim, a gente só aprende na hora que perde, tá? Continuando aqui, então, comportamento à ação, né, do comportamento à ação, uma tabela, né, de correlação. Então, quando eu falo busca de oportunidades, explorar nichos que podem estar emergentes, como CyberKicks, Pet Health, responsabilidade civil, inclusive para a telemedicina, e ainda existe, né, muito mais. Eu costumo, quando você fala de seguro residencial, do PET, tudo.
Imagine só, eu hoje estou seriamente interessada no seguro de crédito, seguro Pix, seguro tudo que tiver na minha conta. Eu quero seguro agora, porque você vai pagar muito pouco, né? Depois, riscos calculados. Investir numa automação, num tráfego pago, para você testar, para ver as métricas, entender como é que fica e se te dá retorno. Eficiência e qualidade, né? Implementar multicálculo, o atendimento, chatbot, só em poucos casos. Eu acho que, dependendo da tua carteira, vale você investir num chatbot. Mas, para fechar o contrato, ser humano, gente. Ser humano ali, que ele quer ver gente, né? Isso. Pedir para o cliente deixar depoimento no Google Meu Negócio, show. Analisar o comportamento, né? Via Analytics, a SUSEP, o Google Trends, como que está o comportamento do consumidor hoje, principalmente nas grandes capitais. Eu ainda investiria, que isso é um segmento que não tem muito, mas se eu fosse dona de um pet shop, eu faria um seguro de responsabilidade civil. Por quê? O risco de causar um acidente no pet é muito grande. Então, de você ferir a unha dele e aí infeccionar, de você, sem querer, fazer um corte na pele quando você está fazendo uma tosa, né? Ou de, mesmo na hora, o pet se debater em algumas circunstâncias e se machucar. Teve até pets que, por falta de capacidade no manejo, em técnicas de contenção, o pet ficou enforcado. E lembrando que hoje o pet é considerado um membro da família. Então, antigamente, as indenizações não passavam de 20, 30 mil reais. Hoje elas vão subir de patamar, porque hoje o pet é considerado um membro da família. Então, um setor que eu acho pouco explorado é o setor de pet shops, de hotéis, de creches caninas. Por quê? Qualquer coisa que acontecer com o pet, ele é um membro da família. Sim, isso, perfeito. Então é um membro da família. Se é um membro da família, você coloca o patamar da indenização que você vai ter. Mesmo que você não tenha uma responsabilidade tão grande pelo fato ocorrido, mas só dele estar dentro do médico veterinário, com certeza. Só dele estar dentro da tua clínica, do teu pet shop, da tua creche canina, qualquer coisa que acontecer, a responsabilidade é sua. Então, veja como isso é importante. E eu vejo que não só o amadurecimento, né, dos pet shops, nisso, das clínicas, o amadurecimento das creches caninas, dos hotéis, mas é só vocês terem argumentos de venda. É só entrar lá, ver a jurisprudência, tá, de quantos casos tem de indenização por maus tratos, por morte ou por ferimentos em pet. E aí você vai colocar o valor. E aí você vai mostrar, olha o que pode acontecer. E a gente sabe, né, a gente lida aqui muito com pet shop, muitos deles, apesar de saberem que tem que ter um checklist, na hora que você recebe o pet, 90% não faz esse checklist. O que é isso? Porque o pet veio andando. Teve um caso recente de um cliente nosso que o pet, já idoso, obeso, o dono, o tutor trouxe, era por volta de 11 horas da manhã, já o sol quente. Aí ele chegou no pet, estava ofegante, mas mesmo assim foi para o banho. O que aconteceu? Teve um infarto e morreu. Estava dentro do pet. Falou que a culpa era do pet. Então, nessa situação, quando eu faço o aceite do pet, já deveria falar, olha, nós não vamos dar o banho agora porque ele está muito ofegante, o coração está disparado, está muito calor, ele precisa, eu quero que dê banho agora. O senhor vai se responsabilizar?
Então, só assina o termo que qualquer coisa que acontecer, ele não vai dar o banho. Então, para você ter uma ideia, então veja que isso é um novo nicho de mercado que vocês podem fazer, né? Então, imagine só isso. Nas escolas também, né? O seguro, mensalidade, isso é de suma importância. O colégio dos meus filhos, quando você assinava o contrato, o seguro já vinha junto, seguro mensalidade. E valia a pena, você não sabe o que vai acontecer? Resiliência, né? Então, aqui, as três maiores seguradoras, né? Vamos supor que, né? Imagine esse cenário, que as 3 maiores seguradoras acabaram de lançar um aplicativo que vende seguro direto para o consumidor final, 30% mais barato do que o seu preço atual. O que você vai fazer? Qual competência empreendedora você vai ativar agora para proteger a sua carteira? Porque isso a maioria das empresas de seguro de vida vem na convenção, isso mesmo. Agora você imagine, vai lançar um aplicativo que vai vender mais barato. Aí eu vou entrar em contato com a minha carteira, vou manter o relacionamento. O que eu vou fazer? Então, melhorar a minha rede de contatos, vou buscar consultoria especializada, Áurea, beleza, buscar oportunidades, uma eficiência superior, melhorar a argumentação. Então, vejam, são coisas que poderão acontecer, gente, que podem acontecer. Sim, os mais velhos odeiam tecnologia, tá? Eu sou da datilografia, mas eu sou vencida por ela, né? Aqui. Mas a gente chega lá. Depois, isso perfeito, não está muito longe mesmo de ocorrer, gente. Aqui, é isso que eu acho importante, né? Aqui, deixa eu ver o último comentário, peraí. Não está longe de ocorrer os produtos de prateleira, as commodities, tá? E aí, assim, os mais velhos não vão fazer outra coisa, né? A população está envelhecendo, mas ao mesmo tempo que ela está envelhecendo, ela está buscando mais qualidade de vida, ela está buscando mais longevidade. E aí eu pergunto, academia de ginástica tem seguro? Não, e deveria. Imagine só se ali vai, eu costumo brincar, né? Chegou a Santa Ceia, né? Chega lá a Santa Ceia para fazer ginástica, para fazer academia, e aí o professor dá um exercício que trava a coluna, que causa alguma lesão. E aí? Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu ver o áudio. Acho que tem alguém aberto. Não, é o que eu falo, né? Deram uma garrafa para o meu pet. Ele está aqui roendo a garrafa. Então, por isso vocês estão escutando. Desculpa. Tá estourando pipoca. Não, não tá não. Era ele mordendo a garrafa. Olha a situação. Tá? Só um minutinho. Tive que pedir pro avô, né, pegar dele. Mas não é pipoca, não. Ele fica... Não pode ver uma garrafa. Tá aqui. Aí a vantagem competitiva sua não é no preço, é no suporte que você dá para o teu cliente, né? Aqui é o suporte que você dá para o seu cliente. E aí, essa batalha você sempre vai vencer. Por quê? Você é humano, então você tem empatia, você entende a dor do cliente, você está ao lado do cliente. Então, não adianta brigar, o cliente briga pelo preço, mas você tem que vender para ele que não é preço, tá? Não é preço, é o quê? É para você oferecer para ele confiança, segurança, atendimento de qualidade e consultoria. Ou seja, para aquela necessidade dele, o que você pode oferecer. E aí onde a gente fala, né? A curadoria vai analisar os riscos que aquele cliente tem.
E aí você oferecer valor, Clóvis, perfeito. E aí você entendendo o perfil dele, a região que ele mora, o perfil de vida dele, isso muda totalmente. Por exemplo, eu passo numa região que o próprio Waze coloca agora, quando tem ladrãozinho, vem um monte de carinha com máscara ali, né? Então, são lugares que eu passo e eu sei que eu corro o risco de ser assaltada. Então, por exemplo, para mim, hoje, faz muito sim, apesar de eu ter vidro anti-vandalismo, cunho firme, ter seguro no carro, eu hoje estou ficando com medo de andar com celular. Então, para mim, hoje, na minha situação de vida, faz sentido eu ter seguro de crédito, seguro de Pix, seguro de cartão. Hoje faz sentido para mim. Então, vejam, vocês podem fazer uma curadoria da rotina do seu cliente, de o que ele faz, o que é melhor para ele e dar alternativas. Você ser um consultor em segurança para o seu cliente. E aí você está fazendo o quê? Construindo com ele a confiança histórica em todos os sinistros, gerenciamento, a confiança que você deu a ele em todos esses anos. Isso não se compra num app. Isso não se compra quando você entra aqui para fazer um seguro no aplicativo do banco. Você não compra isso. Isso é só ser humano que dá. E vocês são humanos e têm uma carteira de clientes. Então, se agarrem a elas e pensem, eu quero aumentar a minha carteira de clientes em 20%, em 30%. Eu tenho 300, eu quero isso. Eu quero ter 400, eu quero ter 500, eu quero ter 600, porque sempre alguns se vão no meio do caminho, porque infelizmente ou vão para outro corretor, é um número menor, mas alguns podem também morrer, mudar de cidade, né? Isso, perfeito. E aí, a tecnologia, vocês têm que usar como alavanca, como um auxílio para vocês. E eu falo, a IA não vai me substituir, mas ela me ajuda muito, mas ela não me substitui. Então, vejam, isso vocês podem ter a tecnologia como uma alavanca do negócio de vocês. E aqui, ó, próximos passos, né? Ative o seu DNA empreendedor, né? O empreendedor, o corretor de alta performance. E não vai ser da noite para o dia, né? São com ações concretas, imediatas, né? Então, um diagnóstico pessoal, avalie, né? Dos 3 conjuntos que eu falei, planejamento, realização e poder, aonde você está mais fraco. E até eu gosto muito, vocês já ouviram falar de matriz SWOT, análise SWOT? Se você colocar no Google, você vai colocar SWOT, SWOT. Isso, Glauber, análise SWOT. Só que você faça a análise SWOT sua, enquanto empresário. Isso, Luiz, obrigada. Sua, enquanto empresário, isso é ótimo, ou fofa, né? E aí, quando você faz a análise SWOT, você vai ver pontos fortes. Qual é seu ponto forte? Tecnicamente, eu conheço todos os seguros, os tipos de sinistro, tudo. Depois, quais são suas oportunidades? Eu vejo um mundo de oportunidades. O mundo pet é oportunidade, de academia de ginástica é oportunidade, de prédios, novos condomínios, seguro de condomínio, gente. Então tem muita coisa, e hoje, com o mundo que a gente vive, né? O universo cada vez maior de seguros. E ainda, eu tenho também ameaças. Quais são as ameaças? Primeiro, ter lá um aplicativo que vende 30% mais barato. Pode acontecer. Pode ter uma startup de seguros, que a pessoa se faz o autodiagnóstico, faz a proposta, paga e acabou. Tudo por sistema.
pode acontecer, mas uma coisa que a IA não substitui, a humanidade. Então, isso. Depois, você vai ver quais são seus pontos fracos. Ah, meu ponto fraco, disciplina. Ah, meu ponto fraco é perder o foco. E aí, você às vezes está ligando para um cliente, né? Está fazendo lá a ligação para a renovação de seguros. Aí um cliente ligou do sinistro. Aí você está preocupado com aquilo, mas depois você não retoma de onde você parou. Você só vai ver um dia ou dois depois. Então, onde eu tenho que melhorar? Porque isso te ajuda, quando você faz essa análise SWOT pessoal, a se ver. E aí, se você não é sozinho e tem mais pessoas que trabalham com você, faça a análise SWOT da sua equipe. O que ela tem de bom, né? de forte, o que ela precisa melhorar, que são pontos fracos, quais as oportunidades e quais as ameaças. E aí você vai o quê? O que está de bom, vamos reforçar mais ainda. O que é um ponto fraco, vamos tentar transformá-lo num ponto forte. E aí, isso é que vocês vão ter o quê? Um crescimento, uma alavanca, porque você está fazendo um autodiagnóstico pessoal e da sua equipe. Depois, aqui só para falar de diagnóstico, hein, gente? Implante um CRM para quem não tem, né? Comece monitorando o LTV da sua carteira, o churn da sua carteira, ferramentas como HubSpot, RD Station, essa eu já vi, é muito boa, o Pipedrive, né? E tem versões gratuitas para vocês terem um CRM, que faz a diferença. O que não pode é não ter nada, nem planilha, nem CRM, não pode não ter nada. Isso, ó, a SWOT ajuda no preenchimento do diagnóstico. Ótimo, Luiz. Depois, crie conteúdo no LinkedIn, né? Aí tem que ter disciplina. Então, você pode também colocar como meta lançar, criar uma publicação técnica, porque você vai começar a criar notoriedade, importância, né? Onde você, do seu nicho de atuação. E aí você vai publicar pelo menos 2 artigos por mês no LinkedIn. E não olhem o meu LinkedIn, tá? Eu estou falando Casa de Ferreiro e Espeta de Pau aqui. Mas assim, estou falando para vocês. Coloque pelo menos 2 conteúdos por mês. Então, isso entra no seu planejamento, que você vai começar a ter notoriedade, adquirir, atrair leads mais qualificados. Teste um investimento digital, né? Então, vejam, aqui são os próximos passos para vocês testarem para crescer. E aí o futuro começa hoje, gente, né? Aliás, vocês estão aqui, são 58. Aliás, Suelen, como está a lista de presença? Que nós temos 58 pessoas. Eu espero que tenhamos 58 assinaturas, né? Já acabei de revisar aqui, Sandrinha. Eu estava dando uma limpada, dando uma olhada, a gente está com 52 aqui. Então, pessoal, quem não assinou, já deixa seu vistinho aí. E quem já assinou não precisa assinar 2 vezes, tá, pessoal? Tá bom. Uma vez só. Isso aí, só quem não assinou. E por que a gente cobra isso? Porque nós somos auditados. E ali a gente tem uma premissa dentro do Sebrae que não dá para ter turma com menos de 15 pessoas, né? Eu estava fazendo uma live e tinham 37, 38 pessoas. E aí, a colega que estava junto, ela falou, Sandra, a gente só tem 5 assinantes. Eu falei, nossa! Falei, vocês vão querer que eu faça justificativa para a nossa auditoria, porque que só tinha 5 participantes. E, mas lá na live tinha 35. Ah, tá, mas não assinou a lista, não tinha ninguém. Então, é só por isso, tá, pessoal? Ali. O que a tecnologia vai substituir o corretor que não evoluir. E eu não falo só de corretor, o advogado, o médico, o dentista, qualquer profissional que não entrar hoje numa IA, que não evoluir junto com a tecnologia, esse não vai vingar. Mas
ela não te substitui. Então, ela não substitui o corretor empreendedor, ela não substitui a humanidade, o contato, a empatia, ela não substitui. E ali, né, planeje com dados. Então, busque informações junto à SUSEP, junto aos setores, junto às seguradoras, tá? E ali, hoje, no mundo que a gente vive num mundo com muita incerteza, ainda mais com as guerras mundiais, com o ano eleitoral, muita insegurança. Mas isso faz parte. O mundo hoje, ele é muito incerto, mas a gente tem que trabalhar com isso. É o mundo que a gente chama de bunny, né? É um mundo incerto. Mas você, hoje, quem vive num mundo incerto, vai testar, errar e corrigir rápido. Certo? E ainda, né? Lidere com autoridade, construa sua presença digital, seja referência no seu nicho de atuação. Então, se você atua com seguro de veículos, com seguro de vida, com seguro residencial, não importa, com seguro empresarial, procure ser referência no seu campo de atuação. E eu falo, quando você escolher um nicho, você vai atrás desse nicho e se aprofunda. Como eu dei aqui para vocês uma sugestão do nicho pet, né? Ele está crescendo em torno de 10, 12% ao ano, mundialmente, né? No Brasil, existem mais, nos lares, tem mais pets do que gente, né? Tem muito pet, o pet é membro da família hoje. Existem já legislações até na Itália, não sei se foi na Itália, foi em algum país europeu, que saiu a legislação de licença para tratar do pet que está doente. Na Europa, muitas pessoas não têm filhos, né, vivem sós com os pets. E aí não tem com quem deixar para cuidar. E aí já existe lei que permite a licença, como se fosse para você cuidar de um filho menor de idade. Então, olha a que nível estamos chegando. Então, veja, se você entrar nesse segmento pet, entender como ele funciona e buscar essas alternativas junto às seguradoras, os tipos de seguro, isso é um mercado inexplorado ainda, né? Então, vai a dica aí para vocês, que a gente trabalha muito com o setor pet. Então, vocês têm que ter o quê? Uma visão estratégica, né? Clara, da onde você quer chegar. Quais são os seus objetivos? Então, quando você já, no final do ano, estabelece as metas da onde você quer chegar naquele ano, aí, obrigada, Marcos. Aí, isso faz toda a diferença. Se adaptar, né? Então, hoje, o mundo muda muito rápido, a tecnologia muda muito rápido. Então, procure, né, buscar outras demandas, se ajustar rapidamente, né, prospectar novos negócios, novos clientes. E aí, se comunicar muito bem com o teu cliente. Adaptação. Desculpa. Se adaptar rapidamente. E ali, comportamento empreendedor, né? Então, o que move o comportamento empreendedor? Primeiro fator, o empreendedor é otimista por natureza. Porque só reclamar não vai adiantar. Eu costumo dizer, se reclamar mudasse alguma coisa na vida das pessoas, nossa, ia ter gente que ia estar em berço esplêndido, né? Sim, vamos mandar, sim, Marcos. E aí, otimismo. O empreendedor, por si só, tem que ter aquele comportamento otimista. Eu levo 10 bordoadas por dia, recebo 20 nãos por dia, mas eu tenho que ser otimista, que amanhã vai ser melhor. Autoconfiança, buscar conhecimento, buscar argumentação, buscar conhecer o setor, estudar esse setor para que você tenha confiança. Vocês têm muita experiência.
coragem para aceitar os riscos. Vão ter riscos, sim. Ser protagonista do negócio de vocês. E resiliência e persistência. 100% das propostas vão dar certo? Não. Se você acertar de 100 que você manda, se acertar 10, você está no lucro. Mas aí você tem que entender por que eu não estou convertendo. Aqui, ó, deixa eu ver, mais uma, aqui. Se o seu negócio está de vento em popa, o faturamento está acima do esperado, sua carteira de cliente cresce a cada dia, são perguntas que você tem que fazer. E uma questão que eu sempre falo para o cliente, monitoramento. Porque no dia a dia, muitas vezes você não monitora, mas é importante saber quantos clientes novos entram por mês. Isso é fundamental. Vocês entenderem quantos clientes novos entram por mês. E quantos clientes que você tem que você perde todo mês. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, mas de fácil entendimento. Tem um cliente nosso que ele tem uma escola de futebol. E aí eu perguntei para ele quantos alunos você tem. Ele tinha 3 unidades com 450 alunos. Aí eu perguntei, quantos clientes novos entram por mês? Ele falou, em torno de 20 por mês. Eu falei, nossa, 20 por mês, logo, logo você vai abrir a 4ª unidade, né? Aí, isso vai ser com o Luiz, tá? Já falo já. E aí, eu falei para ele, levanta para mim, nos últimos 12 meses, quantos clientes novos entraram e quantos clientes você perdeu. Quantos alunos você perdeu? E aí, ele chegou triste, cabisbaixo, falou, Sandra, meu saldo positivo isso foi em 2024. Em 2024, foi de 3 alunos a mais. Ou seja, os 450, ele estava com 453. Significa dizer o quê? Que a empresa dele estava estagnada, parada. Então, por quê? Entravam muitos, mas saíam muitos. E aí eu falei para ele, agora nós temos que entender por que os alunos saem da sua escolinha. Por que o cliente não renova o seguro com você? E aí o que nós entendemos? O pai usava tirar da escolinha de futebol um castigo para nota baixa. E para ele não era bom isso. Porque aí o aluno não tirava nota boa, aí tirava da escolinha de futebol como se fosse uma punição. Então ele fez todo um trabalho com os pais e ele investiu numa professora particular. Então ficava uma funcionária lá, uma professora particular, para dar suporte na lição de casa, enquanto eles esperavam para a aula deles. Ele diminuiu a evasão. E aí passou a ter um saldo positivo maior. Então, vejam, tem que entender o porquê. Está de vento em popa, faturamento está acima do esperado, a sua carteira de cliente cresce todo dia, e aí puxa do ano anterior, quantos clientes novos entraram e quantos você perdeu? Você tem que ter um saldo positivo muito bom. Se não tá, vamos entender o porquê, para buscar a solução. Por isso da importância de você ter o comportamento. E aí, quando você identifica alguma situação que não vai te levar ao sucesso, como esse caso que eu citei, o que você está fazendo para mudar a posição atual? Então, nós fomos entender por que os alunos estavam saindo tanto. E aí ele viu que era como se fosse uma punição pela nota baixa. Só que aí a criança ficava frustrada e aí ele começou a mostrar que estar no futebol, ele ensinava disciplina, trabalho em equipe, controle emocional. Então, ele começou a mostrar os benefícios que a prática do esporte trazia. E aí ele pôs uma professora ali, diminuiu. Então, é a forma como você aborda também. Então, ele começou a demonstrar que estar na escolinha de futebol leva à disciplina,
ao trabalho em equipe, ao esforço, ao controle emocional. Então veja quantos benefícios. Ele não ia lá só para jogar futebol. E aí ele começou a mostrar como fazer isso. Pegou depois, ele implementou uma vez por mês um acompanhamento com as crianças mais problemáticas, um diagnóstico superficial com uma psicóloga, para entender os problemas. Então, assim, Sandra, ele investiu? Investiu, mas ele manteve mais alunos, ele teve um número menor de evasão. Então, por isso que vocês têm que monitorar, né? Quantos clientes entram, quantos eu perdi, entender o porquê. E aqui, né, eu vou depois abrir para perguntas para vocês, o que a gente tem mais para vocês, né? E eu vou fazer, deixa eu até ver aqui os comentários. Vai passar, o fofa, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, quase nunca perco cliente há 27 anos. Aí, Clóvis, o problema está em conquistar muitos novos. Então, Clóvis, o que você pode fazer, né? Cliente indica cliente, mas o cliente tem que indicar e você tem que estimular ele a indicar. É como você vai numa loja, muitas lojas, né? Tô pegando um outro exemplo, né? Mas tem loja hoje que você vai, e aí ele te dá um cashback de 5% do total das tuas compras, para você usar dali 3 meses, 6 meses, não importa. Então, de repente, você faz um cashback para as indicações, ou dá um mimo, ou promete um desconto, eu não sei. Vai pensando o que você pode fazer, porque um cliente indicar é 50% da venda garantida, porque veio de indicação. Então, presta atenção, Clóvis, vamos repensar isso aí. Então, o que a gente tem aqui para vocês? Nós temos o Empretec. Tem algum empreteco aqui no grupo? Tem algum empreteco aqui no grupo? Aí, Soraya! Aê! Isso! Mataram um leão por dia. Aqui, a Soraya Empreteca. Ótimo! Vanessa não é, mas quer ser, Vanessa. Então, Rubens Empreteco, aí eu queria só assim, se um dos empretecos puder abrir o microfone, né? Aí, Jaqueline, vai fazer em maio, show! Aqui, se algum dos empretecos puder abrir o microfone e falar para os colegas se vale a pena ou não fazer o Empretec, eu agradeço. E aí, enquanto vocês vão se preparando para falar, o Alexandre, né? Deixa eu ver aqui, ó, o Rubens, né? Deixa eu ver, a Soraya, vocês que são Empreteco, um de vocês eu vou pedir para falar aqui, mas eu vou explicar o que é o Empretec. O Empretec é um seminário que foi desenvolvido pela ONU, tá? Que foi desenvolvido pela ONU. Porque a ONU, verificando, né, porque mesmo em países, né, que estavam numa pós-guerra, pós-crise, algumas empresas cresciam e outras não. E isso ele identificou nos 5 continentes. Então, junto com Harvard, eles foram fazer estudos, né, para entender o que acontecia naquelas empresas que, mesmo estando num cenário caótico, ou pós-guerra, ou de crise, ou de catástrofe, cresciam, e outras, aí, Cláudia, vou te chamar, já, e outras não. E aí eles identificaram que o que diferenciava esses empresários era o comportamento, e criou o seminário Empretec, aonde no seminário é uma imersão, é vivencial, não tem teoria, não tem lá apostila, mas assim, não tem a aulinha, você assiste e vai embora. Não é assim.
Ele é imersivo e vivencial. Você vai viver os comportamentos empreendedores. E por que ele dá certo? Porque o adulto, ele aprende praticando, fazendo. E no Empretec, ele é vivencial. Você vai viver os comportamentos. Então, é isso que vai te trazer o sucesso. E isso faz toda a diferença. E nós, tá? O Empretec é o ponto de virada. Virada de chave no seu comportamento empreendedor. E ele tem um investimento que ele é subsidiado pelo Sebrae de R$ 2.200. Ele custa para o Sebrae cerca de 5 mil por participante. Mas o Sebrae subsidia. E aí, em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, dá R$ 220. É uma pizza a menos por mês, ainda vão emagrecer, tá? E aí eu queria convidar a Cláudia Showzaço para falar do Empretec, né? E o Empretec é uma imersão de 5 dias. Aí vocês falam, como que eu vou me afastar da empresa 5 dias? Se você não pode sair da sua empresa por 5 dias, você está morto. Você não pode tirar férias, você não pode ficar doente, você não pode morrer. Então, é uma questão de planejamento. Para participar do Empretec é planejamento. Ah, e aí, Carlos, tem sim, o Carlos me lembrou, tem uma entrevista, não basta querer, o Empretec tem que te aceitar. Então, todos os candidatos, eles vão fazer uma entrevista por inteligência artificial. São 5 perguntas. E a inteligência artificial, ela vai analisar se você está no momento de fazer, se você não está no momento depressivo, se você não está no momento de perda, não está no momento de separação, de dissolução de sociedade, porque aí você não vai aproveitar o Empretec da melhor forma. Então, ele tem essa peneira que a gente chama. Mas você faz a entrevista. Se estiver apto, aí a gente te inscreve na turma que você escolher, no período que você se planejar. Mas se você não estiver apto, naquele momento não tem problema. Aí, passou 6 meses, você faz a entrevista novamente e poderá estar apto num outro momento. E isso por que acontece? Porque se você interromper o Empretec no meio do curso, você nunca mais. Porque o que acontece no Empretec, fica no Empretec. Então, é uma metodologia que só o Sebrae tem a habilitação para aplicar aqui no Brasil, gente. E é uma metodologia que ela não é copiada, porque ela é registrada, tem autoria. Acontece no Empretec, fica no Empretec. E aí, Cláudia, vamos lá. Foi bom o Empretec para você, Cláudia? Abre o microfone e o seu coração. Não estamos te ouvindo. Ah, não creio. Não está saindo um áudio mesmo. Ai, agora saiu. Ah, não, saiu? Não está saindo. Não, foi você que falou. Fui eu mesmo. Eu já achei, saiu. O Alexandre, quer falar? Conseguiu, Cláudia? Eu acho que está sem fone, Cláudia. Aí o seu aparelho, o seu notebook, talvez, ou o celular não está recebendo o seu áudio. Aí vamos ver. Soraya. Vamos lá, Soraya. Alexandre, Soraya. Vamos lá, eu quero depoimento de vocês. A Áurea também. A Áurea. Vai, pessoal. Vamos, eu quero depoimento de vocês, gente. Porque não vale a gente falar. Eu sou empreteca. E assim, não vale a gente que é de Sebrae falar, né? Aqui a Soraya também não tá. A Áurea não fez, a Áurea tem que fazer. A Soraya também não está conseguindo abrir o áudio.
Deixa eu Ah, tentar abrir o microfone de vocês por aqui. aí o Consegui, Luiz. Aí consegui. foi. Aê! Vamos lá, Cláudia. Gente, eu sou a Soraya, eu fiz A Soraya. Empretec há 15 anos já. Sou fã, porque é uma mudança de vida, né? Eu sempre fui empreendedora, apesar de ser CLT, mas sempre trabalhei empreendendo dentro das empresas que eu prestei serviço, fui executiva de grandes companhias. Então, assim, é com muito gosto e com muita alegria que eu participo desses programas do Sebrae e o Empretec, a gente que é empreteco, é uma mudança de vida. Então, assim, quem tiver a oportunidade de fazer, faça, tem esse subsídio aí do Sebrae que ajuda bastante. É um investimento com garantia de retorno. Você só Isso. não vai ter retorno se você não fizer o passo a passo e foi isso que a Sandra falou, a gente precisa se dedicar, então não adianta estar com a cabeça em outro lugar, é uma imersão muito forte, e para quem acredita e quer crescer, quer vencer, é um dos melhores programas que eu já participei. Ai, que show, Soraya. E é o que eu falo, né? Teve empresário que falou para mim que ele, como se ele tivesse feito a faculdade de administração em 5 dias. Para você ver. Então, assim, é fantástico, né? E o que acontece no Empretec, fica no Empretec e, assim, é show. E aí tem a oportunidade para vocês. Nós temos algumas turmas, né? Então, nós vamos ter o de maio, tá? Que ele vai ser de 4 a 8 de maio. E aí, hoje, ele é em 5 dias, mas ele tem um dia que ele é online. E aí, esse dia online é no dia 29/4, e depois a imersão é de 4 a 8 de maio. Temos a turma de julho, que é a parte online dia 22/7 e a parte imersiva de 27/7 a 31/7. Setembro, né? A parte online 9/9, a parte imersiva de 14 a 18/9 e o de dezembro. Mas eu vou colocar para vocês, é um planejamento. E aí, a primeira sugestão que eu dou, vocês têm o contato da Suelen, né? Mandem mensagem para ela. Aí ela vai mandar para vocês, ela, eu, não importa quem, vai mandar para vocês o link da entrevista e a orientação. A gente manda a orientação. E aí, vocês passando na entrevista, aí vocês vão falar: olha, Sandra, vou bloquear minha agenda para fazer em julho. Não, vou fazer em setembro. Não, dá para mim fazer em maio. Eu estou há 28 anos no Sebrae. Eu só fiz o Empretec em 2019. E eu falava: gente, que pouca vergonha, tantos anos aqui, 20 anos não fiz o Empretec. Aí, chegou em dezembro de 2018, eu falei: eu vou fazer Empretec. Perguntei para a Cláudia qual era a agenda. Em março já não dava, tá? Para fazer. Já não tinha como, porque minha agenda já estava cheia. Eu falei: vou fazer em junho. Bloqueei minha agenda, avisei o meu gerente e fiz o Empretec. Foi maravilhoso. E como a Soraya falou, você só não recupera o seu investimento se você não quiser. É simples assim. E vocês vão ver como é maravilhoso. Ele é transformador, tá? Isso, Cláudia. Aí a Cláudia já colocou aqui, super recomendo. Aqui, ó, super recomendo. É incrivelmente transformador, eu falo. E por que ele é transformador? Porque ele é vivencial. E quando o ser humano, o adulto principalmente, ele vivencia, ele pratica, não, isso todos os empretecos falam. A minha vida pessoal e profissional, antes e depois do Empretec, é transformador. E por que ele é transformador? Porque ele é vivencial e prático. E o adulto, tá? O adulto aprende fazendo. E lá é prática, não é teoria, é vivência.
Então, não tem como não sair transformado do Empretec. Eu quero, já imaginou a gente fazer uma turma com vocês? Show, maravilha! Então, vamos lá, mandem aí para a Suelen. E aí, olha, vamos embora, no Empretec, gente. Eu vou, e aliás, eu vou estar lá para ver vocês, vou conhecer vocês presencialmente, na semana que vocês estiverem. Isso, Silmara, você vai amar. Amar, Silmara. Amar. Coloca lá, quero ser Empretec. Preenche o formulário, não se preocupa. Aí vocês vão fazer o quê? Não tem como mandar o link de inscrição. A Suelen está mandando o formulário para ser preenchido. Aí a gente pega o formulário, vê quem quer. Aí a gente vai falar com quem se habilitou, quem tem interesse. Aí a gente manda o link da entrevista por IA, manda a orientação para vocês. E aí, vocês estando aptos, aí sim é que é escolhida a turma que você vai se programar para participar. E aí é que é feito o pagamento. Isso, Cláudia, visão 360 do seu negócio. Perfeito, Cláudia. Não abri o microfone, mas está dando muita contribuição, Cláudia. Tá aí. Show, show. Então, pessoal, preencha aqui o formulário. É sem compromisso, tá, pessoal? Aqui, ó, é sem compromisso. Você preenche o formulário. Se estiver apto na entrevista, aí vocês vão falar, eu posso participar na de julho, não vou me organizar para de setembro. E aí vocês participam. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu vou falar uma coisa. Tem gente aqui de testemunha. Quem não gostar, eu devolvo o dinheiro. Pago no meu bolso. Vocês verem como é bom. Tá? Então, tá aí. Agora, pessoal, eu quero abrir com vocês. Antes de abrir para vocês, eu gosto de dar alguns recadinhos. O que você espera do futuro? Eu gosto muito dessa frase do Mahatma Gandhi. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas, se você não fizer nada, nunca vai ter resultado nenhum. Então, eu estou chamando vocês para a ação. Estou chamando vocês para praticarem tudo que a gente vai apresentar para vocês nessa trilha. Praticar comportamento empreendedor, fazer a sua análise SWOT. Se você tiver equipe, fazer a análise SWOT da equipe. Preencher o formulário do diagnóstico, fazer o seu diagnóstico, porque com base nele, a gente vai fazer os assessoramentos com vocês. Então, vejam que se você não fizer nada, não vai ter resultado nenhum. Então, o mesmo trabalho que dá para não fazer nada, dá para você fazer, porque você não sabe o resultado, mas você, pelo menos, está agindo, está tentando. O que é ruim é você ficar de braço cruzado, não fazer nada e ainda reclamar da vida. Aí, às vezes a gente chega para o cliente e fala, então, você está reclamando que o cliente não quer, está difícil conquistar novos clientes, que tem muita concorrência no mercado, que o cliente é ingrato. Tá bom. E aí eu pergunto, o que vocês estão fazendo para mudar essa situação? Porque reclamar não vai trazer resultado novo nenhum. Nada. Mas a minha ação, eu posso não acertar na primeira, mas eu acerto na segunda ou na terceira, mas eu acerto. E aí é perseverar, é ter atitude. Quem não tem atitude não muda nada. E isso é parte de um dos comportamentos empreendedores. A ação, atitude, perseverar, buscar informações, plano de ação, metas, é isso. E Mahatma, se você é nada, não existe. Mas, se você fizer alguma coisa, você não sabe qual vai ser o resultado, mas vai ter resultado. E na primeira, você
acertar ou não. Mas você pelo menos está tendo uma ação. E depois, aqui, o que você espera do futuro, né? Quem quer alcançar um objetivo distante tem que dar muitos passos pequenos. Não adianta querer dobrar o seu faturamento, dobrar a carteira de clientes de hoje para amanhã, que não vai acontecer. Mas não deixe de agir e ponha em prática o que você vai aprender aqui com a gente. Então, amanhã, vocês já vão verificar quantos clientes novos tiveram em 2025 e quantos vocês perderam. Qual foi a evolução da sua empresa? Isso já é um diagnóstico para vocês. Vão preencher o diagnóstico para a gente mudar a vida de vocês. Como aconteceu com aquele cliente de seguros que eu atendi, que eu não estou agora com o nome dele aqui em mente, mas ele falou: Sandra, foi um divisor de águas ter conversado com você, porque eu não tinha a visão que você me deu. E hoje eu sou muito mais assertivo nas minhas abordagens, passou a usar mais a IA para ter argumentos, né, de negativas com o cliente, muito mais convincente, e ele aumentou o sucesso de fechamento de novas propostas, não só de renovação. E eu quero, né, a gente terminando aí 15 minutinhos antes, deixando para perguntas, agradecer a presença dos 53 firmes e fortes, começaram aqui, 55, temos 56, 53 firmes e fortes aqui até o fim. E quero abrir para perguntas, pessoal. E aí, recados também que a Suelen tiver, o Luiz Mauro. E quero muito agradecer vocês por estarem aqui com a gente hoje, firmes, e vamos pôr em prática. A gente ainda vai se ver nos assessoramentos. Com certeza, Sandrinha, muito obrigada, um show essa aula, obrigado por aceitar o convite, por participar do nosso projeto, né, Luiz? A gente fica muito grato que a nossa equipe se propõe a trabalhar juntos aí em prol dos clientes, muito obrigada. Pessoal, então o link do interesse do Empretec eu coloquei aqui no chat. Quem não conseguiu visualizar o chat, perdeu a lista de presença, não conseguiu o link do diagnóstico ou qualquer outro link, me pede no WhatsApp ou para mim ou para o Luiz, tá bom, gente? Não deixa de aproveitar essas oportunidades. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Quer abrir o microfone, agradecer a Sandra? O chat tá bombando, Sandrinha, você é top. Tô vendo. Você é sensacional. Quem já fez o Empretec pode repetir? Ainda não, Carlos. Vai ter um modelo que vai ser o Empretec Arena, que esse sim, né, Sandrinha? O pré-requisito é ser Empretec. A Cláudia já está preparada ali já. Quem é Empreteco pode fazer o Arena. Então, gente, e o Arena é top de linha também, né? É uma evolução. Mas não deixem de fazer o Empretec. E aí, assim, imaginem, o Empretec Arena só para Empreteco. Vocês já viram, meninas, o nível, a régua vai estar aqui, ó. Altíssima. Aí, altíssima. É o level up. Então, esse formato é uma vez só, tá? Então, por isso que tem essa entrevista, tem toda essa preparação. Fiquem tranquilos que a entrevista não é um bicho de 7 cabeças, tá? É só ali um preparo, um pré-seminário, tá? Agradeço a todos, aula excelente, parabéns aos envolvidos, sensacional. Aí, Soraya, já vi seu nomezinho aqui na listinha de interesse. Pessoal, então, recadinhos finais, antes de eu passar a palavrinha aqui para o Luiz também. Quem ainda não preencheu o diagnóstico empresarial, ficou com receio, falou, deixa eu ver se essa live é de verdade, deixa eu ver a cara desse pessoal da Zona Norte se antes. não é um sabor live, né? Se não é um sabor live. É um sabor Sebrae, né? Vai que eu caí num golpe aí. Então, quem agora tá mais seguro, que viu nossas carinhas aqui na live de hoje, eu, Sandra e Luiz, somos ali da Zona Norte, então
as portas estão abertas para receber vocês, para ir lá nos visitar no nosso escritório, na Dr. Zucchini 638, tá? Então, quem agora está seguro, faça com calma, a gente vai estar entrando em contato posteriormente com vocês, vamos ter mais 3 aulas, então amanhã eu espero que todos estejam aqui, quem vocês sentiram falta aqui, sabe que tem um colega ali do segmento, fala, olha, você não estava na aula de ontem da Sandra, vamos na aula de Não sabe que amanhã. perdeu. Exatamente. Então, amanhã a gente vem para o mesmo horário, tá, pessoal? Vai ser enviado para vocês um novo link de aula. Então, vocês vão receber contato ali. Eu, Suelen, tenho 2 números. Então, assim, vocês vão ver minha foto onde for, vocês sabem que sou eu, tá bom? Então, você viu um número, viu o outro, é a Suelen. E o Luiz aí também vai estar mandando esse lembrete da aula de amanhã para vocês, tá bom? E amanhã aula de fidelização e novas oportunidades de venda. Então, hoje a Sandrinha só deixou um gostinho ali, né? A Sandrinha trouxe muito conteúdo voltado para o comportamento empreendedor. E amanhã a gente vem ali com o Anderson trazendo várias dicas de fidelização e novas oportunidades de venda. Então, Sandra, muito obrigada. Pessoal aqui rasgando elogios aí para a nossa live. E vocês foram importantíssimos na participação, viu? Muito obrigado. Lu, tá contigo para fazer o fechamento. Eu vou fazer um fechamento super rápido, né? Não tem como não agradecer a Sandrinha, né? Porque toda vez é um show, né? Toda vez ela consegue ser. Ela cativa, né? Ela é uma pessoa cativadora de emoções, né? Ela cativa nosso coração, né, Sandrinha, né? A gente ama o que faz e a gente ama ajudar os nossos clientes. É o que eu falo. Desculpa até interromper. Eu estou há 28 anos no Sebrae, mas o que me motiva, eu já estou aposentada, mas o que me motiva a continuar aqui é o propósito. Né? De ajudar as MPS, porque a gente sabe o quanto vocês são vulneráveis, o quanto que vocês são batalhadores. Então, para nós, esse propósito, e eu sempre falo, eu sou feliz porque eu faço o que eu gosto e ajudo as pessoas. Né? Então, isso fica claro, Sandrinha. Fica claro. Fica claro, é escancarado para quem tem a oportunidade de trabalhar com você, que é a nossa chance que eu e a Sueli temos diariamente, né? E quem te conhece ou através das suas consultorias ou através das lives. Só queria fazer um fechamento aqui. Amanhã a aula é super importante. Vocês vão estar em muito boas mãos. Vocês vão estar com o Anderson amanhã. Eu e a Sueli vamos estar acompanhando aqui também vocês nessa jornada, mas não percam a aula de manhã. E toda essa questão do digital que surgiu aqui, não sei o que lá, tudo isso a gente vai conversar a partir de amanhã e com foco bastante na semana que vem. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre leads, a gente vai falar sobre LinkedIn, a gente vai falar sobre Instagram, a gente vai dar um chacoalhão geral aí em vocês, que essa é uma das características do Empretec. Para quem já viu, que, né, Cláudia? Para quem fez o Empretec, ele sabe que você sai de lá uma outra pessoa, ele é um divisor de águas, e lá é o que faz você, uma das coisas que estão desenvolvidas é a questão do atitudinal, né? Puxa, gostei do que a Sandra falou hoje. Amanhã já começa a colocar em prática. Gostei do que ela falou da análise SWOT para a minha equipe de vendas. Amanhã já pesquisa, já começa a fazer isso, porque isso não morre dentro da nossa cabeça, né? Nessa vida louca que a gente vem, nessa vida digital que a gente tem, né? O tempo passa muito rápido. Se você pensar em daqui 2, 3 dias, lembrar daquilo, quem sabe você perdeu uma grande essência nisso, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Sandrinha, Sueli, obrigado novamente. E amanhã a gente se vê. Bom descanso. Pessoal, vocês vão estar com o Luiz Mauro e o Anderson. Os caras são mestres, tá? No marketing, no digital. Olha lá. Luiz só deu uns spoilers, gente. Luiz encheu vocês de spoiler. E aí vocês vão ver. Não dá para perder. E aí, lembram que eu falei para vocês falarem para os clientes de vocês, cliente indica cliente? E agora eu vou pedir para vocês, corretor, indica amiguinho corretor para vir aqui com a gente, tá? Vamos ajudar mais gente. Vamos dobrar isso, pessoal. De 53, amanhã tem que ter 70, hein? Isso aí. Meta dada, meta cumprida. Gente, muito obrigada a todos. Um ótimo descanso. A gente se encontra amanhã. Um beijo grande, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Fiquem bem.